Muito bem. Dando continuidade, então, peço para liberar o primeiro slide. Dando continuidade àquela série que nós estamos desenvolvendo desde o mês de dezembro do ano passado, esse contraste entre a cultura bíblica e a cultura da sociedade, e hoje nós vamos estar falando sobre a Folia de Reis e a festa da Páscoa, ok? E eu fico impressionado a cada dia como a influência do catolicismo romano influencia a nossa cultura brasileira. Conversando com crentes, não é com o pessoal lá de fora, não. Há uma metanoia que precisa ser renovada. Nós adotamos costumes que vêm do catolicismo. E nós não estamos lá. Nós estamos na nova aliança. A nossa cultura é bíblica. Ok? Então é nesse sentido que nós chamamos a atenção. Rapidamente vamos falar um pouco sobre a Folia de Reis. Eu peço para liberar o próximo slide. Só umas pinceladas para a gente montar um discurso aqui. Companhia de Reis, Reisado ou Festa de Santos Reis. São os nomes, né? É uma manifestação católica, cultural, festiva, folclórica, que já entrou no calendário turístico brasileiro, né? E dizem que é uma comemoração da epifania do Senhor, ou seja, Jesus se manifestando em carne. E eles celebram ou lembram a celebração, a adoração dos magos ali por ocasião do nascimento de Jesus. É isso. Mas acontece que o candomblé e a umbanda também se apropriaram desse negócio, porque todo mundo leva vantagem. Satanás trabalha a narrativa do engano de uma forma tremenda, ele não perde oportunidade. Quem dorme, quem cochila na igreja é o crente, por incrível que pareça, não é? E tem o período aí de 24 de dezembro a 6 de janeiro, e a data de 6 de janeiro considerada como dia de reis, ou dia dos 3 reis magos. Ok? Outro slide. É uma tradição, uma influência do catolicismo português e espanhol, que vieram para o Brasil, veio para o Brasil, ali por volta do século XIX. E eles focam muito nos magos, nos sábios, dão até nome, que ninguém sabe de onde que eles tiraram esses nomes, porque a Bíblia não nomeia os sábios. E eles falam que os presentes dados à família têm uma simbologia. O ouro representava a realeza, o incenso representava a divindade ou a fé, e a mirra representava a imortalidade. Preste atenção, meia-verdade é uma mentira. Você entendeu, Adão, o que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Meia-verdade continua sendo uma mentira. Então, Lucas, tira a cabecinha do quadradinho. A narrativa, ela vem com alguns elementos, mas ela desenvolve a mentira. E a mentira mata, mas a verdade vivifica. Aleluia? Aleluia? Está entendendo, Wilton? Está tudo bem aí? Ok. Então agora vamos mostrar umas imagens, para a gente passar rapidamente por essa situação. Libera aí. Isso aí vocês já conhecem, né? Ali nós temos
uma bandinha e os 3 reis magos. Francamente, no meu nascimento eu não queria essa turma lá por perto. Ok? Entendeu, Júlio? Esse negócio aqui não é de Deus, não. Está entendendo? Vê a próxima imagem. Aí o nosso povo, o povo brasileiro, o povo simples, participando dessas procissões, com as suas cantorias, ok? Outra imagem, mostrando novamente o nosso povo, ok? Participando desse tipo de celebração. Outra imagem, só para... Ok? E o povo acompanha, né? Quando você acompanha, dá atenção a uma mentira, você é conivente com a mentira. Ah, mas o que tem? Essa é a resposta que eu mais ouço de crente. Ah, o que tem? Normal. Normal coisa nenhuma. O nosso Deus nos chamou, nos separou da cultura pagã, da cultura do mundo. Agora é uma cultura bíblica. Outro slide. Isso aqui eu vi muito em Minas, no meio rural. A procissão saindo, andando pelos sítios. Mas no meu nascimento eu não queria essa turma por perto. Ok? Ah, mas o que tem? É folclore. Mas folclore é uma cultura do inferno. Ou você não acordou ainda? A gente tem misericórdia e compaixão do povo brasileiro que acompanha esse tipo de coisa. Oramos por eles. Daí a importância da grande comissão. Nós temos que evangelizar o nosso povo, para que não continue seguindo procissões da mentira. Porque por trás da mentira vem a maldição. Esse é que é o BO. E movidos pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, nós temos que lutar para libertar o nosso povo. O nosso presidente usava muito aquele versículo: e conhecereis a verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus, e pela ação poderosa do Espírito Santo, sereis livres. Livres para servir a Deus, para cultuar a Deus. Você pode levantar a mão direita e falar assim: graças a Deus. Graças a Deus. E por último, o slide aí. Bom, toda religião se aproveita da circunstância, né? A Igreja Católica aproveita, faz uma quermesse e ganha dinheiro. Não é? Afinal de contas, né? Não vamos perder a oportunidade. Só que não gera vida. É perda de tempo. Toda vez que um cristão que tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus, quando ele se distrai na vida, olhando para as outras coisas, ele está traindo o próprio Deus com o seu testemunho. E isso
deve pesar na nossa consciência no sentido de uma mudança. Ok? Vamos parar por aqui, porque aqui o nosso assunto aqui não é trevas, o nosso assunto aqui é luz. Ok? Então, próximo slide, vamos entrar no assunto da Páscoa. Mas eu vou começar com as trevas, porque aqui também tem trevas. Ok? Se nós olharmos para a comemoração da Páscoa segundo o padrão do mundo, da sociedade que está aí, Easter, uma palavra em inglês, o que isso traz? O culto a uma divindade, a divindade da fertilidade, por isso que evoca a figura do coelho, que coelho é prolífero, não é? Mas coelho não bota ovo. Não? E se você for pesquisar, são divindades das trevas, principalmente da influência da cultura germânica. Ok? E aí você vem com essa história de Quaresma, Semana Santa. Parece uma verdade, mas não é. O diabo é sutil no seu engano e na sua narrativa. Porque a gente sai do carnaval, aonde a gente peca pra caramba, aí você fica 40 dias de penitência, de jejum, sei lá o quê, e aí você chega na Páscoa, na semana da Páscoa. Você sai de uma mentira para ir para outra mentira. Religião é isso. Você fica andando em círculos. E o encontro com o Messias você nunca tem. Não é? E o diabo, é isso que, esse é o seu propósito. Então, a Semana Santa começa com domingo. Você começa num domingo, você atravessa toda a semana, chega na sexta-feira da Paixão e termina no domingo de Páscoa. Começa com o domingo de Ramos e chega no domingo de Páscoa. E quem inventou toda essa conversa? O Concílio Católico de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Não foram os apóstolos de Jesus. Então, esse negócio de Páscoa, esse negócio de coelhinho, esse negócio de ovos de Páscoa, isso também é engano. Viu, Lucas? Tem que tirar a cabecinha do quadrado. Amém? Amém? Até quando nós vamos ficar prestando atenção na mentira do diabo? Agora vamos atiçar um pouco a carne. Quem que não gosta de chocolate aqui? Pode levantar a mão, seja sincero. Olha lá, já tem 2 aqui, 3, 4, vixe, caramba, mas é minoria, né? Aí você tem o coelhinho, os ovos de Páscoa, você tem toda uma estrutura comercial. A política se aproveita, pastor Pérez sabe disso, a política sempre se aproveita dessas ocasiões para se promover. Afinal de contas, ninguém é de ferro, não é? Próximo slide. Eu me lembrei da Stephanie, viu, Stephanie? É brincadeira, tá? A Stephanie comendo uma tremenda barra de chocolate de 500 gramas. Ah, meu Deus! E quem que não gosta de chocolate, não é mesmo? Mas eu pergunto para você, o que isso tem a ver com o sacrifício de Cristo? Ok? A menina está se divertindo, né? Graças a Deus. E aí a política, né? Isso aí é o próximo slide, por favor. Isso aí é em Curitiba, lá do Greca, viu, o pastor Pérez? O prefeito se aproveita, né? Vamos dar o vinho de Páscoa, vamos dar presentinho para as crianças, aí a gente já ganha a família e tal.
É isso aí. Ok? Então, assim como a gente viu com as outras festas, há toda uma estrutura de engano montada, e também uma estrutura de manipulação e uma estrutura de engano. Para o diabo, o importante é que você não conheça a Bíblia. Tudo menos Bíblia, tudo menos Jesus Cristo, tudo menos o Espírito Santo. Ok? Muito bem, então vamos agora falar um pouco da Páscoa do ponto de vista judaico. Aí nós estamos chegando aí próximo da Bíblia. Mas eu vou deixar a parte para nós, que interessa para nós por último. Então nós temos a libertação do povo do Egito, a cobertura do sangue nos umbrais das portas, o livramento e a libertação deles ali da escravidão do Egito, que durou mais de 400 anos. E ela era comemorada no mês de Abib ou Nissan, que é no início da primavera, e na noite anterior à saída deles do Egito, Deus mandou comemorar a Páscoa. Irmãos, eu tenho pensado muito sobre algumas coisas que a gente vê na Bíblia. Deus falou, comemora a Páscoa aqui e rapidamente, apressadamente, porque amanhã vocês vão sair daqui. Estejam os vossos lombos cingidos, sandália nos pés, e não é para levar muita coisa não. Se você estivesse lá no Egito, você acataria essa instrução ou não? Você já pensou sobre isso? Será que todos que saíram do Egito tinham fé em Deus, ou apenas um certo temor, um certo medo, e vamos acompanhar o pessoal, porque senão vai ficar difícil para nós? O joio sempre está no meio do trigo. Sempre. Mas, se você obedece a Deus, o livramento acontece. Mas, na travessia do deserto, você precisa ter fé para continuar andando. E quando você não tem fé, você foi só porque vamos aproveitar a situação, você vai ficando pelo caminho. Só trouxe isso para reflexão. Eu tenho meditado muito sobre isso, principalmente refletindo no livro de Hebreus. Ok? Bom, o que aconteceu com a comemoração da festa da Páscoa na cultura judaica? Sofreu modificações, é claro, pela história. Pensa bem, a comemoração da Páscoa ali em relação ao tabernáculo. Depois você tem a comemoração da Páscoa em relação à construção do templo, não é? Aí vem a destruição do templo e o exílio, e aí aparece uma coisa chamada sinagoga. Então você tem que prestar atenção de como esse desenvolvimento histórico da Páscoa aconteceu na história de Israel. Mas só que esse não é o nosso assunto, e é uma pesquisa exaustiva, que você tem que consultar a história de Israel e fontes extra-bíblicas para você entender. Mas o que nos interessa aqui é focar o que realmente a Bíblia diz a esse respeito. Então, próximo slide, vamos começar agora a olhar para a Bíblia. Deixa a história um pouco de lado. Você tem aí alguns versículos chaves nessa marcação da festa da Páscoa ali para Israel. Então nós temos um sangue do animal que foi imolado, o sangue que foi
passado nos umbrais da porta e a cobertura do anjo da morte. Ok? Vocês já sabem disso, então eu não vou ficar perdendo tempo com isso. E significa passar por cima, porque aquela casa que tinha a marca do sangue, passava por cima. Aí você tem o livramento. E na cultura judaica, a ceia da Páscoa, que é uma ceia parecida com um jantar, o horário, aonde o pai, ele ministra para a família, falando de Deus e do livramento daquilo que Deus fez com a nação de Israel. E com o passar do tempo, 3 festas se tornaram marcantes na história de Israel, que é a Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculos, porque os homens tinham que ir para Jerusalém. Aí as festas das peregrinações, tá? E você ia até Jerusalém para comemorar essas festas. Próximo slide. Então aí só refrisando o tema. O povo de Israel foi liberto do Egito para poder... Propósito! Você está na CCA para... Qual o propósito? E como nós servimos a Deus? Com santidade, com compromisso, com integração na família, enfim, aí vem toda uma série de coisas. Para poder servir a Deus e ser luz para as nações. Quem que é luz lá fora, aonde as trevas estão tomando conta? Você. Você é a lamparina do Espírito Santo, lá fora, naquele circuito dos relacionamentos que você tem. E aqui nós temos os objetivos de Deus para Israel. Lembrar quem você foi, escravo. Quem você é agora, livre, livramento, pela mão poderosa, milagrosa de Deus. Traz isso, o significado espiritual disso para a tua vida. E qual o meu procedimento daqui para frente? Isso fala de compromisso, de aliança com Deus. Tá? Você sai da condição de escravo e você vem para a liberdade. Aqui nós temos que fazer um paralelo. O Egito para nós é a escravidão do pecado na nossa vida. E conhecereis a verdade e sereis livres. Jesus é a verdade, o Messias. E a terra de Canaã, a terra da promessa, é a nossa vida com Deus debaixo da nova aliança. O reino de Deus já está dentro de mim pela habitação do Espírito Santo. E eu ainda tenho destino. Vai guardando essas coisas, porque nós vamos falar delas depois. Vamos mostrar alguns gráficos aqui rapidamente, depois você pode estar consultando isso. A festa em Nissan, época da primavera, é o tempo da festa da Páscoa. Cevada é algo que é muito produtivo em Israel. A condição de solo e clima é perfeito para a produção da cevada. E exatamente, ela é plantada ali no mês de outubro, novembro, que é o início da época das chuvas, antes que venha o frio, senão não germina. E depois a maturidade ocorre em março, abril, onde você tem a colheita da cevada. Mas no meio disso tem o frio, porque precisa do frio na cultura da cevada e na cultura da canola, na cultura do trigo, porque senão você não tem as espigas. E aí
você tem uma época quente e seca, propício para a colheita, com temperatura subindo de 10 para 20 graus. Só para clarear para vocês a situação aí quando ocorre a festa da Páscoa. Outro slide. Aí é você marcando os umbrais da casa. O sangue do animal que foi imolado, o pai da família vai, pega, molha lá um fecho e passa nos umbrais da casa. Os umbrais, tanto a viga da porta quanto as colunas. Ok? Outro slide. Aí nós temos uma família judia tradicional comemorando a ceia do Seder, da Páscoa. De uma imagem como essa, você tira muitas lições, não tira? O ancião senta na cabeceira da mesa e é honrado. Eles estão lendo ali alguma coisa e tem a ver com passagens bíblicas. Hein? Isso. Ok, nem fone de ouvido, nada disso, né? Porque isso fala de respeito. O ancião da casa fala, todo mundo escuta. Isso é princípio bíblico. Um ancião, ele deve ser honrado pela condição de ancião, não de velho gagá. É assim que Deus trabalha o princípio da autoridade na nossa vida. Ok? Eu e a Tereza já tivemos a oportunidade de comemorar a ceia da Páscoa. E eu incentivo você a fazer isso. Ali no final da tarde, começo da noite, você pode reunir a sua família, organizar a mesa como é a instrução bíblica e comemorar a ceia da Páscoa com a sua família. São coisas bíblicas que abençoam a nossa vida. Amém? Assim como o sábado e outras festas do Senhor. Outro gráfico. Esse não está muito legal, mas eu trouxe apenas para vocês terem ideia do significado espiritual e profético dessas coisas. E ali no item 2, na Páscoa cristã, por um erro de quem elaborou essa tabela, ali é 1 Coríntios 12, 13. E essa passagem não é a melhor para caracterizar o que ele está querendo dizer. É um erro que está aí no gráfico, é uma imagem, eu não consertei. A melhor passagem para esse item 2 é Romanos 6, 22. Não é? E Gálatas 5, 1. Então aí vem o significado da morte, da liberdade da escravidão, o cordeiro sem mancha, os pães sem fermento, pães ázimos, e uma renovação de um pacto, de uma aliança, porque é uma pedagogia de Deus para o seu povo, e isso também tem a ver com a nossa vida como igreja, como filhos de Deus. Vamos ver um outro, rapidamente, para a gente chegar no que eu quero. Outro, tem alguma diferença entre eles, mas isso daí é apenas uma questão de interpretação, não vamos nos deter nisso. Tá bom? Aí quando você fala de pães ázimos, ou pães asmos, pães sem fermentos, o sentido mais correto é você mostrar que o Cordeiro de Deus não tinha pecado. Fermento na Bíblia traz esse sentido da presença do pecado. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Mas isso aí depois vocês podem olhar com calma e não é isso que nos prende. O próximo, só trouxe para mostrar para vocês que a abordagem que você faz
dos elementos ali da Páscoa. Também, aqui no sentido profético, como é que eu posso, se a Páscoa significa o cordeiro que foi imolado, quem é o cordeiro para nós? Jesus. Ele já foi crucificado? Já? Ótimo, então agora nós celebramos a ressurreição, né? Que, como o pastor Pérez comentou, sem a ressurreição, primícias, como é que nós vamos trazer esperança e segurança para a nossa vida? Então, assim, se você olhar para Israel, Páscoa, pães ázimos e primícias, isso já aconteceu na primeira vinda do Messias, certo? E Pentecostes está em pleno desenvolvimento, porque a era da igreja ainda não acabou, só acaba quando termina, no arrebatamento. E ainda ficam E interessante que Pentecostes começou em Jerusalém com judeus cheios do Espírito Santo, falando em línguas e operando no nome de Yeshua. E até hoje, judeus estão se convertendo ao Messias. E pode ter certeza que antes do arrebatamento, uma grande colheita de judeus messiânicos vai acontecer. Porque Deus é fiel. Deus não joga suas alianças no lixo. Ok? E aí sobram 3 festas que estão mais relacionadas com a segunda vinda do Senhor. Ok? Perceba que eu não estou falando do arrebatamento, eu estou olhando para Israel. Então é a segunda vinda visível em poder e grande glória, no final da tribulação de 7 anos. A igreja é um parêntese, é algo especial que Deus levantou para si, uma noiva para o cordeiro. Mas nós temos aí trombetas, nós temos expiação e tabernáculos. Tudo isso vai ter que acontecer com a segunda vinda de Jesus. A igreja já está no espírito da nova aliança, mas Israel ainda não. E o profeta Jeremias diz que Deus vai levantar a nação de Israel restaurada no espírito da nova aliança, que é o Messias. A gente tem que entender o calendário de Deus, tá bom? A nação de Israel vai ter que nascer de novo. Ezequiel lá está falando, pode uma nação nascer num só dia? Não é só 1948 não, você tem que ir lá para Zacarias também. É o remanescente tendo um encontro com o Messias e nascendo de novo. E eles vão chorar amargamente o primogênito que eles crucificaram. A Bíblia traz tudo isso como eventos que vão acontecer na história da nação de Israel. Mas nós já estamos na nova aliança. Glória a Deus por isso. Mas eles vão entrar na nova aliança. E tabernáculos lá no milênio. Ok? Então nós temos que entender esses tempos das festas para a nação de Israel. Vamos entrar agora no nosso assunto. Próximo slide. O que é isso? Essa ilustração. Agora vai falar comigo e com você. Jesus, antes da sua morte, ele desejou intensamente comemorar a Páscoa com os seus discípulos. E quando ele fala de discípulo, ele está falando comigo também, porque a família é extensiva.
Ok? E ele estabeleceu algumas coisas aqui. É interessante a gente prestar atenção. E isso tem significado espiritual profundo na minha vida e na tua vida. Se Jesus comemorou a Páscoa e com um desejo intenso no coração, quem sou eu para não comemorar a Páscoa? Eu olho para o meu mestre. O que Jesus fala e faz, para mim é regra. Ok? E ele está sentado com os apóstolos, os discípulos. A fundação da igreja estava no horizonte, e ia acontecer logo em seguida, através do Pentecostes, e esses apóstolos iriam proclamar o evangelho por todas as nações. E chegou até a mim. Ok? E aí, essa comemoração foi feita ali no cenáculo, ali em Israel. Vamos agora ver alguns textos bíblicos para a gente concluir o nosso negócio. Primeiro texto é Marcos. Quando você vê um assunto sendo tratado repetidamente, é porque é importante. Deus não é repetitivo porque não tem nada para fazer. É porque Ele está chamando a atenção, Ele está dando ênfase. Então, se você pega Marcos 14:1, ele já está dando a marcação. É por ocasião da festa da Páscoa. E aí, ele desenvolve toda uma revelação profética, e aí eles encontram um lugar para comemorar essa Páscoa, ali no cenáculo, um grande salão na casa de um senhor. Movido pelo Espírito, por revelação, os discípulos encontraram esse lugar, e foi ali que ele comemorou a Páscoa com os seus. Ok? Segundo slide, aí vamos para Mateus. Mateus 26, 2 e 17 falam da datação, da marcação. É por ocasião da festa da Páscoa. E aqui, algo tremendo, Jesus estabelece a ceia do Senhor. Que depois Paulo vai falar sobre isso. Este é o meu corpo, falando do pão. Depois ele pega o cálice, ele diz: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança. E ele diz: derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não é para cobrir pecado, é para tirar o pecado da vida de vocês. É algo definitivo, único, perfeito, eterno. É diferente daquele cordeiro da Páscoa. Agora é o verdadeiro cordeiro de Deus, derramando um sangue sem pecado ali naquela cruz, pagando o preço da nossa redenção. E ele diz: e desde agora, e isso continua até hoje, não beberei deste fruto da vide, o cálice, até aquele dia. Ele está falando de escatologia, em que eu beba com vocês, que são meus discípulos, no reino de meu Pai. Ele está mostrando o futuro para nós. A ceia, as bodas do Cordeiro, isso falando para a igreja, mas ele também vai ter uma ceia com outros grupos. Você tem que entender o ciclo da primeira ressurreição e como isso acontece ali envolvendo o milênio.
Eu vou dar uma ideia aqui que é minha, mas você pode não concordar comigo, não tem problema nenhum, ninguém vai perder a salvação por causa disso. O casamento vai ser no céu, na presença do Pai. Eu estou falando da igreja, mas a boda será na terra, no começo do milênio. Porque os amigos estarão presentes por ocasião da ceia. Se você for ler Mateus capítulo 22, versículo 11, você vai ver que tinha um estranho presente na festa e foi colocado para fora. Só para você depois desenvolver os seus estudos bíblicos aí, tá bom? E o interessante é que Apocalipse 19 fala das bodas do Cordeiro. E o mesmo capítulo 19 fala da igreja voltando com Jesus por ocasião da sua segunda vinda em poder e grande glória. E quem são os amigos do rei? Quem são os convidados da festa? Olha para o ciclo da primeira ressurreição e olha para aqueles que vão entrar no milênio em seus corpos naturais. Aí você começa a montar o quebra-cabeça. Mas esse não é o nosso assunto. Outro slide, Lucas agora. Lucas 22, 1 e 7, traz de novo a marcação, por ocasião da festa da Páscoa. Jesus novamente, o relato falando do estabelecimento da ceia do Senhor. O interessante, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Eu tenho que comer com você para estabelecer uma aliança. Isso tem significado espiritual. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu morra, antes que eu seja crucificado. É uma aliança de fé, né? Ok? Uma aliança de fé. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do meu Deus, do meu Pai. E aí, novamente, a questão do pão, do cálice. Não beberei mais do fruto dessa vide até que venha o reino de Deus. Quando a gente fala de vir o reino de Deus, nós estamos apontando para o reino do milênio, na terra, a partir de Jerusalém. Fazei isto em memória de mim. Antes de morrer, ele já está pedindo para fazer isto em memória de mim, porque a redenção de vocês custou o meu sangue. Tem que ser pela fé. Ele já está colocando as coisas de uma forma futura que ainda ia acontecer, mas eu tenho que crer. Não é dar uma de Tomé, só se eu ver, aí eu vou crer. Isso não glorifica a Deus. É interessante a gente perceber como que essas coisas são colocadas no registro das Escrituras. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, é a nova aliança, é onde nós estamos, viu, Val? Viu, Alexandre? Viu, Sônia? Nós estamos debaixo dos termos da nova aliança. E isso custou o sangue de Jesus. Sangue inocente, sem pecado, derramado por mim e por você. E agora, na dispensação da igreja, o Espírito Santo que nos foi dado, convém que eu vá para que ele venha. E se eu for, eu enviarei o Espírito. Está lá no Evangelho de João. Agora o Espírito Santo apresenta o Evangelho da graça, da salvação em Jesus Cristo para as pessoas. E você é o canal. Porque não tem nenhum anjo pregando o Evangelho na terra. Então, se o Adão com a Sônia não pregar o Evangelho no Jardim Planalto, quem que vai fazer? Deus vai ter que levantar outro. E é assim em todo o tempo e em todos os lugares. O próximo, agora no Evangelho de João.
Um tema riquíssimo na palavra. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus andava por revelação. Ele sabia exatamente para onde ele ia e o que ia acontecer. Como havia amado os seus, durante todo o seu ministério, ele cuidou dos seus, ele mostrou na prática o que é amor, o que é proteção, provisão, que estavam no mundo, porque estava todo mundo aqui na terra, ele os amou até o fim. Vou subir naquela cruz, porque o que eu vejo é uma grande colheita, uma grande família para o meu Pai. Jesus, a Bíblia diz que voluntariamente ele entregou a sua vida, e ele tinha poder para reter a sua vida, mas ele nos amou até o fim. E agora o Espírito Santo aponta para você e diz: esse é o padrão. Você tem que amar até o fim. Você tem que estar compromissado com o Cordeiro até o fim. Não adianta correr para morrer na praia. Ok? E acabada a ceia, olha como a palavra de Deus é tremenda. E cada evangelho traz uma ampliação da revelação. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Ô homem de fé, hein? Esse filho do homem. É incrível. É incrível. E que havia saído de Deus. O Verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele sabia de onde tinha vindo. E ele sabia para onde estava indo, voltando para a mesma glória com o Pai, sentado à direita do trono da majestade. Um homem de convicção, um homem de revelação, com toda a autoridade, juiz, porque depositado nas suas mãos todas as coisas, fala de juízo. Com toda essa revelação, ele pega uma toalha, cinge-se da toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro, opa, meu pé você não vai lavar não. Ele falou: olha Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo, então lava tudo. Ele falou: não precisa. Pedro era interessante porque ele era radical, ao mesmo tempo que ele levantava contra, ele já entregava tudo. Isso fala de um espírito de arrependimento. Não foi isso que nós falamos, Lucas? Isso é precioso para a nossa prosperidade espiritual. E ele disse: estou fazendo isso para dar exemplo para vocês, porque a Val vai ter que lavar os pés do Alexandre. Sabe? O cuidado que nós devemos ter uns com os outros, a importância da família como corpo de Cristo. Então por que você está criticando o seu irmão? Por que às vezes você passa pelo seu irmão, nem cumprimenta, nem o abraça? Está de mau humor? Levantou com o pé esquerdo? Nós não andamos por emoções, nós andamos por fé. Eu amo o meu irmão porque a salvação dele custou o preço do sangue de Cristo. É a mesma salvação que opera em mim. Aleluia! Vamos caminhando um pouco mais para frente para a gente terminar. A ceia do Senhor estabelecida ali na carta aos Coríntios, pelo apóstolo Paulo, que nós já conhecemos e que todo primeiro domingo do mês nós aqui comemoramos a ceia do Senhor. Porque na verdade é uma comemoração.
ao mesmo tempo que é uma celebração, por causa do que Cristo fez por nós, também é um tempo de renovação de aliança com Deus. Tá? Fazei isto em memória de mim. Maranata, cadê o Toninho? Maranata. Quando você participa da ceia do Senhor, o Espírito é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu amo a vinda do Senhor, eu desejo a vinda do Senhor. Eu não sou doido para ficar aqui. Mas enquanto Deus me conceder graça para ficar aqui, eu estou envolvido na grande comissão. Esse é o propósito, o sentido da minha vida. E ele disse: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Maranata! Maranata! Nós vivemos nesse espírito, nessa expectativa, nessa perspectiva. Outro slide, nós estamos caminhando para o fim, gente. Agora, o contexto da nova aliança para a igreja. Páscoa, Jesus estabelece a ceia. Olha aí o link que eu estou fazendo. E a importância da ceia no contexto da nova aliança. O Senhor Jesus estava estabelecendo a nova aliança, colocando o pão e o vinho como elementos principais, representando o seu corpo e seu sangue, e mostrando que através da comunhão com o seu corpo, que é a igreja, e da purificação do seu sangue, temos a vida eterna. Se você é salvo, você ama a igreja. Se você é salvo, você tem comunhão com todos que estão aqui. Só o pecado é que atrapalha a comunhão entre os irmãos. E pecado, a gente tem que se arrepender dele. Ok? O preço já foi pago. Não vai ser pago. Foi. Agora toma posse. É pela fé. A graça já foi estendida a nós como dádiva, como dom. Agora toma posse. E eu digo para você, quem chega primeiro bebe água limpa. Não é isso, Tânia? Não é um ditado que a gente conhece na roça? Não é, dona Cleide? Quem chega primeiro bebe água limpa. Quem tem fé é o primeiro a experimentar o poder de Deus. Mas tem aqueles tomezinhos, né? Fica lá na moita, esperando para ver como é que vai ser. Ele chega atrasado. Só espero que não perca o arrebatamento. Por isso que comunhão fala de valorizar, de honrar o seu irmão. Esse espírito de pertencimento que deve estar lá dentro de nós. Nós estamos aqui num processo de aprendizagem e vamos morar juntos no céu. Lá no céu não vai ter grupinho, não. O grupinho de fulano, grupinho de cicrano. No céu só tem Jesus, Deus, anjos e nós vivemos numa boa. Graças a Deus que essa coisa da carne já ficou para trás. A Páscoa para a igreja significa a nossa libertação do poder do pecado. A velha natureza, o Egito, do inferno, que ainda está dentro de mim, durante este tempo da minha peregrinação pela terra. A velha natureza, ela combate, ela se levanta contra a obra do Espírito. E isso vai ser assim até o arrebatamento. Não tem como. Mas, como eu tenho falado para o Lucas e para a Evelyn, é a minha decisão que escolhe quem vai governar a minha vida, quem vai governar o meu coração.
Por isso que nós estamos numa guerra espiritual. A guerra não é uma questão só de demônios e das coisas que estão lá no mundo. A guerra começa dentro de você. As concupiscências da carne, os desejos da carne. E isso combate contra o espírito, para que a gente não obedeça à justiça de Deus. E a boa notícia, Adão, que a igreja às vezes não presta atenção. O pessoal fala assim: Jesus morreu e ressuscitou, a tumba está vazia. Opa, está tudo certo, está tudo resolvido. Claro, está tudo resolvido, sim. Mas uma coisa importante que a Bíblia fala e que a gente não presta atenção, ou pelo menos a gente não dá a devida importância, o mesmo poder que operou na ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo, viu? É o Espírito Santo, Espírito do Deus vivo. O mesmo poder que operou a ressurreição do meu Senhor opera na minha vida. Aleluia! Vamos nos levantar e bater palmas e agradecer ao Senhor Jesus Cristo por esse poder tremendo do Espírito Santo na minha vida, porque Ele me leva pelo caminho winner, o caminho da vitória. Aí eu pergunto para você numa hora de reflexão, agora feche os seus olhos e coloque a sua vida diante de Deus. A Bíblia diz que eu tenho que remir o tempo. Remir o tempo, não é? Está lá em Efésios capítulo 5, 15 e 16. Eu pergunto para você, na autoridade do Espírito Santo, você está remindo o seu tempo? Ou você ainda está distraído? Olhando para o mundo, olhando para essas festas que vêm da cultura da sociedade, e muitas vezes deixando a Bíblia de lado, deixando de ter comunhão, meditação na presença do Senhor que te comprou. Você está remindo o seu tempo? O arrebatamento da igreja está às portas. A nossa geração, ela está já na prorrogação da prorrogação. E eu digo para você, preste atenção, estamos entrando num período geopolítico 2023, 2024, 2025, 2026, 4 anos pela frente, de uma situação bastante complicada para as nações na terra. E mais do que nunca eu tenho que remir o tempo. Eu tenho que amar a CCA, que é a igreja onde eu estou. Eu não estou aqui por acaso. Eu tenho que amar e honrar os meus pastores, pastor Pérez, pastora Valdiva. Eu tenho que honrar e respeitar a liderança que Deus tem levantado nesta casa. Eu tenho que honrar, amar e ser solidário com todos os meus irmãos desta igreja. Você está sendo fiel a esta família? É você e Deus aí. É a sua consciência. O Espírito Santo está tocando em algumas coisas aí da tua consciência. Eu estou disposto a dar a minha vida pelos meus irmãos? Eu estou disposto a abraçar a grande comissão que Deus tem para a igreja? E eu digo para vocês,
não só nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus falou da sua ressurreição e logo em seguida ele coloca a responsabilidade da grande comissão. Está linkado. E aí no livro de Atos, e recebereis poder para pregar o evangelho e operar sinais, prodígios e maravilhas em meu nome, para que o meu nome seja anunciado, conhecido, santificado na terra, antes que eu venha. Então, o Espírito Santo está chamando você para uma aliança de compromisso. E eu peço à pastora Valdiva que esteja ministrando para nós nesse final. Ouvir traz responsabilidade. A partir do momento em que nós adquirimos conhecimento, nós somos responsáveis pelo que aprendemos. E temos ouvido, né? Quantos anos aqueles que estão há mais tempo, né, na vida cristã, estão ouvindo mensagens. Eu digo sempre ao meu grupo, você só sabe que aprendeu algo quando você pratica. Sem a prática, não adianta nada. Não vai mudar nada. É apenas conhecimento intelectual. Mas quando você vivencia, aí sim você aprendeu. Você adquiriu o conhecimento, porque agora sua vida é outra. Queridos, eu digo com muito pesar no meu coração, nós não temos vivido a grande comissão. Crescemos como família, crescemos no amar uns aos outros, diminuíram as discórdias, os rachas, as críticas, graças a Deus, mas ainda não chegamos lá. Precisamos pôr em prática o evangelismo. E eu desafio a mim mesma e a você a mexer na sua agenda para que isso faça parte da sua vida. E que todas essas cadeiras vazias sejam preenchidas. Toda a capacidade desse local seja preenchido. Não para a glória da nossa razão social, mas para a glória de Deus. Para que isso revele que de fato nós aprendemos a palavra, a grande comissão. Põe isso no seu coração. Ore por isso, jejue por isso, clame ao amigo Espírito Santo, seu companheiro, para que abra as portas, para que te encoraje, para que te capacite a ir até os perdidos. Porque por eles, Jesus morreu. Jesus pagou o preço. Como pagou por nós. E nós temos que ver pessoas tomando a decisão mais importante das suas vidas. Receber Jesus como o único Senhor e Salvador pessoal. Amém? Isso nós levamos para a eternidade. O resto, coisas materiais, diplomas, títulos,
dinheiro, bens, isso não vai nada disso entra no céu. A obra que nós temos que realizar na terra é o evangelismo. Cultuar sem evangelizar está imperfeito, está incompleto. Percebe, irmãos? Aprender a palavra sem evangelismo também está incompleto. Perceberam? Agora é o tempo final para nós. É o tempo final. Vamos levantar um clamor ao Senhor para que nos dê um espírito de evangelismo, de paixão pelos perdidos, para que eles venham, para que eles entendam a mensagem e rendam suas vidas a Cristo. Queridos, não há mudança para nenhum de nós, se não for por meio de Cristo. Ninguém sai das drogas sem Jesus. Ninguém sai da terra do pecado sem Jesus. Ninguém sai da incredulidade, da falsa adoração, das falsas religiões, se não conhecer o amor de Cristo. Se não receber a mensagem, o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Cada um aqui está num processo de mudança, porque um dia Jesus entrou na nossa vida. E o processo não terminou. Ele está em desenvolvimento, em crescimento. A cada dia eu tenho oportunidade de confessar Jesus como meu Senhor, dizendo não à carne, dizendo não ao pecado. Percebem? Não é na minha força, mas é no poder que vem dele, e esse poder habita, mora, faz residência em cada um de nós. Amém, queridos? Então, tome a decisão, viu, Ailton? Tome a decisão, dê o passo, firme-se na sua decisão, não volte atrás, e você verá o que ele vai fazer na sua vida. Amém? Na sua casa, na sua família, entende? Ele é quem pode mudar a história da nossa vida. Amém? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus, derrama sobre nós, Pai, a unção que capacita, a unção que desperta, a unção que convence, ó Deus, a unção que nos leva a dar os passos necessários para viver a vida cristã como o Senhor quer que nós vivamos. Pai, em nome de Jesus, toca cada um aqui. Levanta-nos, ó Deus, neste tempo, agora, para sermos obedientes ao Senhor, para vivermos, ó Deus, a Tua palavra, para transferirmos o conhecimento, ó Pai, e a experiência de se render a Cristo a outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, desesperadamente nós precisamos ser, ó Deus, levados a um outro nível, ó Deus, em que nós possamos cumprir os teus mandamentos. E o ide é o mandamento do Senhor
para cada um de nós. Abre portas, abre caminhos, Senhor, dá-nos graça, ó Deus, para que nós possamos anunciar as boas novas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto temos liberdade para fazer isso, Senhor. E toda a honra e toda a glória seja ao teu nome, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu achei que depois de tudo isso, não precisaria mais nada. Mas nós podemos abençoar a igreja. Amém? O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, nos dê uma semana de vitória, e que cada coração aqui tenha vitória sobre o inimigo, e que onde você estiver, Deus se manifeste, Jesus se manifeste, e os que estão à sua volta vão entender a mudança que Deus quer na vida de cada um. Deus abençoe e vitória para vocês.